E hoje vou estar trazendo para vocês mais um tutorial de como otimizar o Minecraft Bedrock, tanto no Windows quanto no Android. Diferente dos outros vídeos, nesse vídeo você não precisa assistir nenhum vídeo anterior do canal para saber do que estou falando. Aqui irei apresentar um app novo e um que vocês já conhecem. Mas antes de começar, quero perguntar algo a vocês. Vocês sabem quem são esses animais que entraram no meu cercado? Quem souber, deixa nos comentários. Vamos começar o vídeo falando da função que chegou no app que todos vocês já conhecem. O MB Loader recebeu a função de desativar a OreoWii. A OreoWii é a interface atual do Minecraft. Ela é extremamente pesada e faz o FPS cair bastante. Para desativar a OreoWii, vá em configurações do seu MB Loader. Procure por Force Old Game Wii. Ative a função. No momento ela é apenas uma beta, mas quando for totalmente funcional, vai ser de grande ajuda. Se você quer remover a OreoWii por completo, então vamos ao outro passo a passo. Porém, antes disso, quero dizer que agora também é possível ativar os visuais vibrantes dentro do MB Loader, mas não é possível ganhar FPS através desse método. Então, para diminuir o consumo de VRAM e ganhar FPS, vocês precisam seguir o método a seguir. Ele vale tanto para Android quanto para o Windows. É a otimização definitiva do MinePatch, o que significa que o meu vídeo antigo agora só vale mais para consultas. E o método atual é bem mais fácil para os usuários Android. Vamos precisar do MTVIP e da versão original do jogo, ou pelo menos uma que tenha a proteção do Google. Versões com assinatura em chinês do Zihao não irão funcionar. Essas geralmente são versões do jogo que vêm com alguns defeitos. Então, se aqui em assinatura estiver escrito Zihao, procure outra versão. Em primeiro lugar, quero dizer que o MinePatch também desbloqueia os visuais vibrantes, só que usando o TSBeans, movendo ele para Assets. Essa função ainda continua funcionando, e para quem não quer usar o MB Loader vale a pena. Basta substituir um TSBean pelo outro. Agora vou mostrar o que mudou. Dentro do seu Minecraft, abra a pasta Resource Packs. Se você não está usando a versão beta do Minecraft, você pode apagar a pasta beta, pois como você está usando a versão oficial, a pasta beta se torna apenas um entulho aí. Agora vamos para a pasta Vanilla. Vamos excluir o panorama HDR do jogo. O panorama HDR junto com a OreoWii tornam o jogo muito pesado. O panorama HDR se mantém em segundo plano, mesmo que você esteja jogando. Pesquise por HDR nessa pasta. Exclua todos os arquivos que aparecerem. Antes, o panorama HDR aparecia em várias pastas, e isso deixava o jogo realmente pesado. Mas agora parece que eles excluíram os panoramas antigos e deixaram só os atuais, na pasta Vanilla. Eu realmente espero que essa mudança positiva se mantenha. No MinePatch também existe uma pasta Vanilla. Você vai abrir ela e vai mover o arquivo Contents para dentro da sua Vanilla no Minecraft. O lado que está o MinePatch, aqui no MTVIP é sempre o que está o ícone dele. Bom, depois de ter movido o Contents do MTVIP para o Vanilla do Bedrock, você não vai ter mais problemas com o panorama HDR. Agora vamos para a pasta Render no MinePatch. É aqui que vem toda a otimização dos visuais vibrantes. Então essa parte do vídeo é a mais importante para o seu Android e para o Windows também. Mas por enquanto vamos focar no Android. Depois de ter aberto a pasta Render também no Minecraft, vamos começar a mover as pastas. Mova essas duas últimas pastas do MinePatch para o Minecraft. Na versão do Windows eu já não recomendo você mover apenas a pasta. Na pasta Platform, eu desenvolvi duas versões, uma para performance e outra para qualidade gráfica. Então você vai ter que escolher entre uma delas. Se você escolheu a de performance, vai ter que abrir ela e mover os arquivos manualmente. A de qualidade gráfica pode ser movida por inteiro. A verdadeira diferença da versão de Windows para a versão de Android é que no Windows é realmente opcional você remover o panorama HDR ou não. Você ainda pode remover, mas não é tão necessário e honestamente eu não faria. Afinal, o computador é mais potente que o celular. As modificações do render já são bastante para ele. Mas para concluirmos a desativação do panorama HDR, ainda temos que fazer uma coisa.
Na pasta que ficou sobrando a de materiais, temos o Legacy Cube Map. O panorama só é realmente desativado por completo se você mover isso daqui do Minepatch para a pasta de materiais que fica na pasta Render do Minecraft. Após essa mudança, abrindo seu Minecraft, o menu ficará assim, sem nenhum panorama. E para que ele não fique tão sem graça, use o meu addon Speed Loader. Ele vai dar uma interface melhor para o jogo. Você só precisa ativar ele em recursos globais. Agora vamos falar dos shaders. Abra a pasta Assets Shaders GLSL e no Minecraft abra a mesma pasta. Esses shaders são para o gráfico fancy, sem ligação com os visuais vibrantes. Eu recomendo usar isso mais em Android fraco, com 2 GB de RAM ou menos. Acima disso não é necessário, mas caso você queira testar em um Android superior também não tem problema. Há algumas pastas que não irei mencionar nesse vídeo, mas elas servem meramente para você mover o conteúdo delas do Minepatch para o Minecraft Bedrock. Essas que você está vendo marcadas em azul são mais para customização. Não é nada obrigatório, mas você pode fazer. Você encontra mais detalhes sobre isso no nosso vídeo antigo. Novamente, não é obrigatório, é só no caso de você ter curiosidade. Então, quando quiser, você pode checar a playlist Minecraft Mods. Também deixei salvo no Minepatch um arquivo de options já configurado para aumentar a distância de renderização em gráficos fancy. Eu ensinei como configurar isso no meu vídeo anterior, mas esse já está configurado. Porém, ele só serve para Windows e para Android 10. Para qualquer Android acima desse, apenas pelo MB Loader, assim como foi ensinado no vídeo anterior. Antes de continuarmos a falar de otimização, quero contar mais uma novidade para vocês. Estou querendo começar a traduzir os créditos do jogo. Até então só existem os créditos em inglês, mas são muitos idiomas, então queria um pouco de ajuda da comunidade para isso. Se alguém quiser se voluntariar para esse trabalho, pode deixar na descrição, pois é uma vergonha eles não terem traduzido isso. Bom, agora vamos para a parte final da nossa otimização. Dentro do seu Minecraft, vá na pasta Vanilla Música. Abra a pasta Menu e exclua todas as músicas que você não quer que apareçam no menu do jogo. Quanto menos música, menos armazenamento você vai precisar gastar com o jogo. Agora abra a pasta Game. Como Minecraft é um jogo de sobrevivência, ele não precisa de tudo isso. Então vamos apagar todas menos End e Records. A pasta Records é a única importante aqui. Nela ficam as músicas da Jukebox. Já em End eu deixo apenas a música de créditos finais. Agora tenho a música inicial do menu e a de créditos finais ao zerar o game. Depois desta limpeza dentro do jogo, abra a pasta Vanilla Música no Minepatch. Abra a pasta Blah Archive Sounds e faça o mesmo no Minecraft. Compare os arquivos do Minepatch com Minecraft. Todos os arquivos que no Minepatch estiverem com o nome Delete escrito no título, vocês devem apagar ele no Minecraft. Já os que não tem nada escrito no título, basta vocês substituírem eles, ou seja, é só copiar para o Minecraft. Caso eu tenha colocado algum arquivo dentro de uma pasta escrito delete, procure os arquivos que estão nessa pasta e delete eles de dentro do jogo. As músicas e arquivos de música que eu não mencionei devem se manter como estão. Então só apague aquilo que eu disse para você não prejudicar a sua gameplay. Voltando para a pasta inicial do Vanilla Música no Minepatch, mova o arquivo Contents para o Minecraft Bedrock. Embora eu tenha esquecido de mencionar, você também poderia usar suas próprias músicas dentro do jogo. Basta colocar com o mesmo nome das que estavam nele. Mas isso não chega a ser tão necessário, pois já temos o Spotify para o Minecraft Bedrock. Para finalizar, vamos estar otimizando o Minecraft usando um app novo, o Close Ori UI. Ele é do criador original do Force Close Ori UI.
Vamos estar usando ele para assinar o nosso jogo modificado. Assim como o meu projeto, o Close Oreo Wii, é um projeto independente do GitHub. Assim como o Levi Launcher, MB Loader, todos nós em si que fazemos modificações, somos desenvolvedores independentes. E no meu site tem o link para cada um desses desenvolvedores. Então lá no site vocês encontram cada um deles creditados, além dos meus próprios projetos e todos os addons que foram citados aqui. Depois de ter instalado o Close Oreo Wii, clique em Normal e procure pelo seu jogo. Agora vai começar a remoção da Oreo Wii. Vai demorar um pouco, mas aguarde chegar até 100. E mesmo depois de ter chegado até 100, ainda não feche o aplicativo, pois agora será feito o empacotamento do jogo. Após terminar, você vai receber uma mensagem de sucesso e vai mostrar que o jogo está na mesma pasta em que você selecionou anteriormente. Agora vamos para o tutorial no Windows. Vou primeiro começar mostrando algo extremamente básico, mas que muita gente pode acabar nem sabendo. Depois vou mostrar como encontrar as pastas que são necessárias para a instalação do Minepatch. Abra as configurações do seu driver gráfico. Não importa se é NVIDIA ou AMD, geralmente você clicando no botão esquerdo do mouse, você encontra o painel de controle dele. O meu é da NVIDIA, mas a AMD tem algumas funções necessárias que são idênticas à que vou mostrar aqui. A primeira coisa que temos que fazer, obviamente, é selecionar o Minecraft Bedrock. Em Drivers NVIDIA, vá na opção Selecionar programas a serem personalizados e clique no Minecraft. Isso também vai valer para o Java, caso queiram saber. Se você clicar no botão Acrescentar, você vai encontrar todos os jogos que foram abertos recentemente. A primeira configuração que você vai ativar é o Anti-Aliasing FXAA. Esse é o único anti-aliasing que realmente funciona com o Bedrock. O motor gráfico do Bedrock usa MSAA, que embora eu acredite ser a 4x do MSAA, ainda deixa aquele serrilhado de leve na imagem do jogo. Antes de tentar o FXAA, eu tentei subir o anti-aliasing até 8x, mas é inútil subir o anti-aliasing, pois você não precisa subir ele, você tem que suavizar as bordas do jogo. Em um jogo você só aumenta o anti-aliasing para aumentar a nitidez, no caso do Minecraft é suavizar as bordas. Então quem subiu para 2, 4 ou 8x no anti-aliasing só conseguiu um belo drop de FPS, pois só está subindo a carga da GPU sem ganhar nenhum resultado. Jogos modernos como Minecraft já se adaptam à resolução do seu monitor, e por isso o anti-aliasing do FXAA já é o suficiente. Então deixe os outros nas configurações do driver desativados. Ative o buffet triplo. Coloque a compatibilidade com o OpenGL em preferência por desempenho. E sim, eu sei que o jogo está em DirectX, mas todo driver gráfico usa OpenGL em algum grau, então é bom ter por garantia em desempenho. Deixe a filtragem anisotrópica desativada, pois ela também não resolve serrilhamento no jogo. Abaixo dessa configuração tem as filtragem de textura. Deixe todas elas ativadas. E a filtragem da textura do modo qualidade coloque em alto desempenho. Em GPU com renderização OpenGL, escolha o nome da sua placa de vídeo. No meu caso eu uso uma GT 1030. Se você usa 2 GPUs no seu Windows, é bom se lembrar dessa configuração. Abaixo dela tem o método de gerenciamento de energia. Deixe em preferência por desempenho máximo. Por fim, vamos no taxa máxima de quadros. Nessa opção você pode escolher quanto de FPS o seu jogo pode usar. Eu tento usar de base 60 FPS. Bom, isso porque eu uso um gravador de tela, então se você usa o PC só para jogar, pode subir muito mais.
Essas foram as minhas configurações para a NVIDIA. As que eu sei que tem na AMD são a FXAA e a de buffet triplo. As outras configurações eu tenho certeza que estão lá, só não vou conseguir me recordar de quais são os nomes, já que lá os nomes são bem diferentes do que as que estão na NVIDIA. E agora vejam o resultado. Agora não há mais nenhum serrilhamento no jogo. Eu acredito que FXAA faz realmente falta de ter integrado no Minecraft. Ele ajuda tanto nos gráficos fans como nos visuais vibrantes. E é melhor que aquela aberração do Tal. Tal é extremamente ruim e deixa o jogo todo borrado. Eu recomendo que vocês usem bilinear nas configurações dos visuais vibrantes. Agora eu vou ensinar a vocês a como acessar as pastas do Minecraft Bedrock e instalar o Minepatch. Vá até as configurações do seu Windows, clique na área Pesquisar. Agora clique na área de pesquisa no Windows. Veja se o localizar meus arquivos está no modo avançado. Se não estiver, marque ele. Agora em pastas excluídas, remova da lista a pasta do usuário AppData. Clique sobre a entrada dela para remover. Agora você vai abrir o painel de controle do Windows. Na área de pesquisa, pesquise pelo nome pasta. Clique na opções de explorador de arquivos. Agora clique no modo de exibição. Marque a opção exibir o caminho completo na barra de título. Agora em pastas e arquivos ocultos, marque a primeira opção, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Com isso poderemos achar qualquer pasta que esteja no Windows. Por fim, garanta que essas duas últimas opções estejam ativadas. Em painel de navegação, deixe ativado mostrar bibliotecas e mostrar todas as pastas. Depois de ter feito isso, clique em aplicar. Abra o disco em que o seu Minecraft está instalado no seu computador. Clicando na barra de pesquisa, pesquise por render. No caso de vocês, só vai surgir uma pasta render. Aqui só aparecem duas, pois eu tenho duas versões do Bedrock. Resumindo, na pasta render, você irá jogar todos os arquivos que estão no Minepatch ou do Distant Horizons Bedrock para cá. Basta fazer conforme ensinado na primeira parte do vídeo. Lembrando que o Minepatch para o Windows tem duas pastas, uma para performance e a outra padrão é de qualidade gráfica. Você pode testar as duas e depois escolher qual foi a melhor para você. Mesmo que algumas coisas mudem de lugar na pasta render futuramente, não importa, pois o método será sempre o mesmo. Tanto o Minepatch quanto o Distant Horizons Bedrock irão acompanhar essas mudanças. Ainda que alguns nomes mudem, a instalação sempre é a mesma e na mesma pasta. Aproveitando que estamos falando disso, vou mostrar para vocês onde ficam as pastas de instalação de addons e texturas. Assim vocês podem fazer a instalação de vários addons de uma única vez. Abra a pasta AppData. Na área de pesquisa, pesquise por Behavior. Na pasta Behavior fica instalado o addon. Mova um addon para cá e extraia ele dentro dessa pasta. Os addons ficam extraídos assim. Agora, ainda na pasta AppData, vamos procurar pela pasta em que instalaremos a textura dos nossos addons. Procure por Resource. Nessa pasta devem ser extraídas todas as suas texturas. Como instalar addons diretamente no Bedrock é algo muito lento, essa é a forma mais rápida de instalar addons em lote. Agora vamos para a otimização que pode ser feita dentro do jogo. Essa parte do tutorial será focada em português e inglês. Se você fala espanhol, por exemplo, ou outro idioma, por favor, mude isso na configuração do jogo, para que você consiga acompanhar o que vai acontecer agora. Em acessibilidade, desative a conversão de texto. Desative também a vibração da câmera. Desative o ativar pontilhado para criaturas. Tanto o ativar pontilhado para blocos quanto o ativar pontilhado para criaturas pesam bastante, pois a renderização do jogo fica oscilando entre opaca e transparente. Assim como você pode escolher se deixa
um desativado ou desativa os dois. Para mim, deixarei apenas um desativado. Agora você irá ativar o Ocultar Clarões do Céu. Em força de efeito de escuridão, deixe em 50%. Isso ajudará você a lutar contra o Argin. Agora em modificador da escala, deixe em -1 se você estiver no Android. A aparência do modificador de escala pode variar, principalmente depois que você removeu a Oreo. Se ao invés do 1 estiver lá 75% e 50%, escolha 75% para Android. Para Windows ou tablets, você pode deixar em 50%. Na versão sem Oreo, 50% equivale ao -2. Agora vamos para a tela de toque. Ative o pulo automático e correr usando o controle. E eu recomendo também ativar o mostrar botão de perspectiva. Outra coisa que eu acho muito bom é deixar o controle oculto quando fora de uso. Desative os botões de vibração. Alguns podem não saber, mas deixar o celular vibrar consome um pouco da bateria. E isso vale para qualquer função de vibração, seja em jogo ou até para receber chamadas. Agora vamos para as configurações gerais. Desative as atualizações automáticas. Desative a função de apenas permitir aparências confiáveis. Essa função geralmente impede que algumas skins sejam visíveis. Então, se você usa skin customizada, é bom deixar desativado. E desative a taxa de quadros menor. Agora vamos para as configurações de vídeo. Deixe as sombras na qualidade baixa ou média. As nuvens também. Deixe entre baixo ou médio. Ou se quiser, você pode até desativar a renderização de nuvens dentro do jogo. Lembrando que no Speed Loader você tem funções para melhorar a qualidade do seu jogo. Ou seja, mesmo que a qualidade da sombra esteja em baixo, o meu addon irá melhorar a qualidade dela, deixando sem nenhum serrilhamento. E o Speed Loader também substitui as nuvens padrões do Bedrock por algo mais realista, caso você escolha essa opção. Todos os meus addons são voltados para otimização. Neblina é um recurso que pesa bastante. Eu recomendo deixar desativado ou use entre médio e baixo, embora eu realmente evito usar neblina. A qualidade de reflexos é algo que é mais perceptível na água, embora alguns blocos venham a refletir, mas é muito difícil você perceber, depende do quanto atento você está aos detalhes. Eu prefiro deixar desativado, ou escolha entre baixo ou médio. Agora o florescer, também chamado de bloom, é completamente inútil. Ele não chega a consumir muito da GPU, mas não é um efeito tão significante. Eu acho até que o jogo fica mais feio com ele ativo. Eu não recomendo, mas você pode usar se quiser. Em modo de upscaling, sempre use bilinear. Em resolução, escolha entre 66, 50 ou até 75. Nativo para Android fica muito pesado. Ele é mais viável de ser usado no Windows. Já a distância de renderização, bom, para Android eu limitaria até 24 se eu estivesse usando visuais vibrantes. Agora no Windows eu posso usar qualquer valor. A distância de renderização depende muito do quanto o seu celular suporta. Na perspectiva de câmera eu escolheria em terceira pessoa para visuais vibrantes. Deixar a opção esconder bonecos de papel ativada é opcional, mas quando eles não estão ativados é menos uma coisa para sua GPU ter que renderizar. Então escolha se você vai esconder o boneco de papel ou não. Mas caso você queira mantê-lo, você pode usar o Speed Loader para ter um controle maior sobre ele. Abra o menu de pausa do jogo. Clique no botão que surgiu acima. Com as opções que surgiu, você escolhe onde coloca o seu boneco de papel e qual tamanho ele vai ter. Desative as animações de tela. Agora em mudar tela da área segura, deixe em 50. No campo de visão, também chamado de FOV, recomendo entre 50, 46 e 44, para deixar o personagem mais próximo da tela. Eu gosto de deixar o seleção de espaço ativado, ajuda na hora da construção. Você pode deixar as bolhas ativadas, o Speed Loader tem otimização para elas. Então você não é mais obrigado a deixar as bolhas desativadas.
pois não pesam tanto no desempenho debaixo d'água. Desative o campo de visão, pode ser alterado pela gameplay. Com isso desativado, sua gameplay ficará mais imersiva. Antes que eu me esqueça, esse é o botão de renderizar nuvens. Se você desativar ele, as nuvens do Bedrock não irão aparecer. Se você usa o Speed Loader no modo realista, então é bom deixar isso desativado, mas apenas se estiver usando as nuvens do meu addon. Desative o tilt de dano, deixando ele com 0%. Em perfil de UI, deixe em clássico. Antes de fechar as configurações de vídeo, eu quero mostrar algo que eu esqueci. Ao usar o Speed Loader em versões com Force Close or UI, pode surgir o menu de V-Sync. Ele tem funções de desativar o V-Sync ou usar ele no modo adaptativo, mas isso não está disponível para todas as versões do Minecraft ainda. Então fique atento na página inicial das suas configurações de vídeo. Nas configurações do MB Loader já existe algo parecido, porém ela só consegue desativar o V-Sync e não usar o modo adaptativo. Se estiver usando o MB Loader, você pode escolher usar a opção desativar o V-Sync. Por fim, a última configuração dentro do jogo que irei mencionar. Em armazenamento, ative o modo externo. Pode ser que seja algo óbvio, mas deixando no externo fica fácil de você salvar seus mapas. Mas caso todos os seus mapas estejam no modo aplicação, não se preocupe. No canal já existem vídeos de como fazer backup dos mapas, além de como editar eles e restaurar qualquer coisa neles através do celular. Agora vamos para a última parte do vídeo, onde ensinarei vocês a como otimizar a leitura dos seus addons. Mas antes disso, tem um recado para vocês. Agora o Ei Carlos faz parte do YouTube Shopping, o que significa que você pode ganhar descontos em produtos de qualquer loja da sua preferência. Clicando na descrição de qualquer vídeo do canal, você encontra a aba de produtos. Nela irá aparecer qualquer produto que tenha aparecido no vídeo ou que faça sentido estar nesse canal. E comprando em uma das suas lojas preferidas, através de uma indicação do canal, você pode ganhar até 50% de desconto no produto que você quer comprar. E sim, esse cupom de desconto é ilimitado, o que significa que você pode sempre aplicar ele em qualquer produto que queira. E isso é extremamente útil para quem está buscando fazer várias compras ao mesmo tempo. Então não se esqueça de garantir o seu cupom de desconto. Ao clicar no botão de loja do canal, você encontra diversos produtos separados em categorias. São diversos itens, PC Gamer, celular, videogames como PlayStation 5, Xbox, Switch 2 e também os jogos que foram lançados esse ano. Eu selecionei cada item da lista, escolhi os melhores e também os mais acessíveis pelo preço. Garanto que nenhum deles irá decepcionar vocês. Então se você está pensando em trocar de celular, comprar um videogame, o melhor momento certamente é agora. Então depois de assistirem esse vídeo, deem uma olhada na loja. Não deixem de presentear a pessoa que vocês mais amam nesse mundo, ou ao menos presenteie a si mesmo. Deixe nos comentários o link de algum item que você quer comprar, que esteja na Shopee, Mercado Livre ou qualquer outra loja. Eu estarei adicionando o produto que você quer comprar na área de pedidos. Usarei essa área para adicionar produtos que vocês enviarem nos comentários. Assim você compra realmente o que você quer comprar com desconto. Depois de adicionar o seu pedido na área de pedidos dos inscritos, eu estarei avisando você através do comentário que você fez aqui nos vídeos. Então não deixe de ver as notificações do YouTube, para que você receba o seu cupom de desconto a partir do momento que eu disponibilizar ele na loja do canal. Bom, agora que eu já apresentei a loja, vamos direto para o vídeo de hoje. Em primeiro lugar, só é possível criar arquivos de leitura /archive no Windows. Essa ferramenta está no site do canal. Antes de começar, você deve extrair o addon na mesma pasta em que você colocou esse programa. Estarei usando um addon meu de exemplo. Depois de ter extraído esse addon, coloque um nome simples na pasta. A pasta não deve ter caracteres especiais, então coloque apenas uma letra, será o bastante. Copie o endereço da pasta em que você colocou o programa. Agora na barra de pesquisa do seu Windows, digite CMD. Usaremos o CMD para gerar os arquivos do /archive. O nosso programa só é executado via CMD, então abra o CMD.
Junto do programa vai um arquivo de texto com comandos. No endereço que está escrito nesse arquivo, coloque o seu endereço no lugar. Ou seja, tire o endereço do user Carlos download e coloque o seu. Depois de ter editado essa parte, você copia o comando. E agora você abre novamente o seu CMD. Cole no CMD o comando. No final do comando está o número 1. Substitua ele pelo nome da pasta do seu addon. No meu caso, o nome da pasta é a letra N. Agora dê Enter. Abrindo a pasta N, podemos ver que o BRA Archive foi criado. Com a pasta BRA Archive sendo criada na pasta N, podemos agora compactar a pasta N para MacPack. Primeiro, você compacta a pasta em zip com WinRAR ou qualquer outro programa que não seja o setzip. O setzip geralmente corrompe os addons, então use o WinRAR. Depois de compactado em zip, vamos renomear para MacPack no final. Basta substituir o final zip e colocar MacPack.